E se as lendas mais brilhantes da tela prateada deixassem um rastro de mau cheiro atrás de cada cena? Por trás da iluminação perfeita e do romance dos sonhos, algumas estrelas carregavam nuvens de suor, fumaça de charuto e sujeira de fogueira que grudavam em tudo em seu caminho. Sua recusa em tomar banho tornou-se um ingrediente secreto nos mitos que Hollywood vendia ao mundo. Fique conosco, aperte o botão de inscrever-se e descubra 20 ícones cujas performances inesquecíveis vieram acompanhadas de um odor inesquecível. Marlon Brando. A aura rebelde que eletrificava as performances de Brando transbordava para sua higiene ou a falta dela. Amigos diziam que ele via o sabão como perfume de fábrica, algo que lavava a rusticidade que ele queria sentir na pele. Durante Mutiny on the Bounty, o calor tahitiano misturou-se com seu lendário hábito de fumar charutos, criando uma névoa pungente de suor, nicotina e óleo de coco que a equipe jurava poder rastrear como uma frente climática pelo set. Brando se gabava de que a transpiração era o hidratante da natureza. Ele enxugava a testa com o mesmo lenço a semana toda e o enfiava no bolso de trás para que o sal não fosse desperdiçado. O coestrela Trevor Howard implorou a produção para instalar ventiladores extras, mas o diretor recusou. Brando afirmou que as máquinas de vento arruinavam o realismo. Os figurantes mantinham bolsos de hortelã esmagada sob os narizes, mas o ator permanecia alheio, convencido de que a humanidade crua não poderia cheirar doce. O odor não prejudicou sua bilheteria, mas os executivos notaram discretamente menos cenas de amor em close após 1962. Brando deu de ombros, dizendo que o público vinha pela verdade, não por talco. James Dean, o ar de mistério de Dean, tinha um ingrediente secreto, sujeira teimosa. Ele possuía uma jaqueta de couro e 2 pares de jeans, usando-os até que o tecido praticamente ficasse em pé sozinho. Um figurinista do estúdio uma vez levou as roupas para o guarda-roupa para uma lavagem discreta. Dean foi até a lavanderia, recuperou o pacote úmido e secou ao ar em sua motocicleta para que o cheiro da estrada voltasse. Chuveiros, ele brincou, lavavam o rebelde. Em vez disso, ele jogava água no rosto, passava óleo de motor no cabelo para dar textura e voltava para o set, ainda cheirando a gasolina, cigarros e lanchonetes noturnas. Natalie Wood lembrava do cheiro dele como uma garagem ao amanhecer. Os diretores toleravam o odor porque a câmera adorava sua autenticidade, mas os técnicos de iluminação odiavam como o suor se acumulava em sua testa, forçando retoques intermináveis. Dean prometeu mudar após Vidas Amargas, mas morreu antes que o estúdio pudesse impor sua cláusula de cuidados pessoais, consolidando sua lenda, suor, fumaça e tudo. Clark Gable, o beijo de tela de Gable, parecia um sonho, mas Vivien Leigh o chamava em particular de hálito de dragão. Uma infecção na infância lhe custou a maioria dos dentes. As dentaduras completas que ele usava prendiam partículas de comida e produziam um cheiro azedo que nem as balas de menta mais fortes conseguiam mascarar. Fora das câmeras, ele agravava o problema caçando e acampando entre as filmagens, às vezes passando dias sem um banho adequado. Ele se cobria de talco e borrifava colônia na gola da camisa, criando uma nuvem de carne floral que fazia os membros da equipe se afastarem. Um memorando da MGM sugeriu espaçar as cenas românticas para permitir descanso oral. No entanto, o público nunca percebeu. O magnetismo robusto de Gable superou as queixas de odor, provando que o carisma pode ofuscar até as realidades mais desagradáveis. Steve McQueen, o rei do cool, acreditava que um homem deveria cheirar como suas máquinas. Depois de correr em buggies de areia ou motocicletas, ele chegava ao set ainda coberto de óleo e poeira do deserto, gabando-se de que a mistura afastava os mosquitos. McQueen usava loção pós-barba forte em vez de sabão, alegando que matava 2 coelhos, desinfecção e fragrância característica. Os maquiadores construíram uma estação de lavagem portátil, mas ele preferia limpar o rosto com um pano úmido de gasolina e depois acender um cigarro para que os vapores queimassem. Faye Dunaway lembrou que beijá-lo em The Thomas Crown Affair parecia estar se beijando dentro de uma garagem. Os produtores se preocupavam que o cheiro afastasse as protagonistas, mas o público via apenas um charme sem esforço. A sujeira de McQueen, assim como suas acrobacias, tornou-se parte da marca, perigosa, intoxicante, impossível de falsificar. Robert Mitchum, o rosnado lacônico de Mitchum, vinha com uma abordagem igualmente direta para o banho. Água é para peixes. Um vagabundo da era da depressão antes da fama, ele manteve o hábito de um único banho semanal, geralmente no sábado à noite em água de banho com uísque. Durante a semana, cobria o suor com colônia barata de rum de Bahia e nuvens de fumaça de cigarro. O diretor Charles Lawton implorou para que ele tomasse banho durante Night of the Hunter. Mitchum respondeu, passando loção pós-barba atrás das orelhas e voltando ao set com um sorriso sarcástico. O fedor.
Tabaco, bourbon e lama do rio deram pesadelos ao jovem coestrela Billy Chapin, mas também aprofundaram a ameaça do pregador que virou assassino. Os chefes do estúdio consideraram emitir uma cláusula de higiene, mas desistiram quando as primeiras exibições de teste elogiaram a aura autêntica de Mitchum. Sua carreira prosperou, provando que, para algumas estrelas, o desagradável se torna fascinante. Errol Flynn, espadachim, Errol Flynn cortava épicos de aventura com espada na mão e um poderoso nimbus de odor corporal em seu rastro. Flynn gabava-se de que banhos diários amoleciam os calos que um pirata precisa, então ele limitava o banho a um mergulho semanal em água gelada com rum. Em locais tropicais como a Jamaica durante Captain Blood, ele filmava com trajes de lã encharcados até que o suor os tornasse quase pretos. Depois, os pendurava em seu bangalô para que o sal endurecesse o tecido. Os membros da equipe apelidaram seu trailer de O Porão, e Olivia de Havilland perfumava levemente seu lenço antes das cenas de amor. O almíscar de Flynn, rum, suor e linimento de cavalo das cenas de montaria tornaram-se lendários. Os dublês brincavam que podiam rastreá-lo apenas pelo cheiro. A Warner Brothers tentou presentear com colônia francesa, mas ele a despejou no conhaque, rindo que cheira melhor entrando do que em cima. Sua reputação de galã só cresceu, provando que para ídolos de matinê, o perigo, até mesmo o perigo nasal, podia ser irresistível. Orson Welles. O gênio muitas vezes ignora a higiene, e Welles não foi exceção. Entre sessões de edição maratonas de Cidadão Kane, ele vagava pela RKO em um hobby surrado, com cinzas de cigarro grudadas na barba. Banhos pareciam horas roubadas da arte, ele dizia. Em vez disso, ele borrifava bourbon nas bochechas, alegando que o álcool matava bactérias. A mistura de licor velho, suor e maquiagem criou o que Agnes Moorehead chamou de um parque de diversões após a chuva. Quando os trajes apertados de The Magnificent Ambersons retinham calor, o odor se intensificava, embaçando as lentes das câmeras e forçando a equipe a limpar a condensação. Executivos insinuaram cláusulas de higiene, mas o público de teste viu apenas genialidade. O aroma de Welles tornou-se uma história de advertência nos bastidores, mas seu talento imenso superou as reclamações, consolidando a ideia de que o gênio podia ter o cheiro que quisesse. Humphrey Bogart. A imagem de durão de Bogart carregava um cheiro áspero, nascido dos hábitos da marinha em tempos de guerra. Conservar água, continuar em movimento. Mesmo na Hollywood, em tempos de paz, ele preferia enxagues rápidos a banhos completos. Depois mascarava o suor com nuvens de fumaça de Chesterfield. Em uma aventura na África, o ar úmido do Congo misturava-se com o óleo do motor do barco a vapor, dando-lhe um cheiro que Sidney Greenstreet comparou a lona molhada e diesel. Katharine Hepburn, sempre correta, distribuía sachês de lavanda para a equipe. Bogart rebateu pendurando sardinhas na tenda dela como uma piada, alegando: "Agora todos nós cheiramos a tropical." Apesar do fedor, o público abraçou sua autenticidade, e os estúdios decidiram que um pouco de sujeira era mais barato do que refilmagens. Então, o odor ficou, junto com seu poder de bilheteria. Peter O'Toole. Embora tecnicamente pós-idade de ouro, as falhas míticas de higiene de O'Toole, em Lawrence da Arábia, lhe garantiram um lugar nesta galeria de desajustados. Ele tratava o deserto como um banho seco. A areia é o esfoliante da natureza, brincava ele. Dias passavam sem sabão, enquanto ele assava em mantos de pelo de camelo que prendiam suor e fumaça de cigarro. O resultado era uma mistura intensa de couro de sela, tabaco velho e linho cozido ao sol. Omar Sharif implorou a produção por sprays de óleo de eucalipto, mas O'Toole recusou, temendo que qualquer cheiro quebrasse o personagem. Seus lábios rachados e barba coberta de poeira pareciam heróicos na câmera, transformando a sujeira em poesia cinematográfica. Os críticos se encantaram. Os colegas de elenco aprenderam a respirar pela boca. John Barrymore. Os excessos lendários de Barrymore se estendiam ao banho, ou melhor, a evitá-lo. Preferindo marinar na farra da noite, ele chegava ao set ainda vestindo o smoking da noite anterior, agora perfumado com suor de uísque e cinzas de charuto. Os maquiadores limpavam seu rosto com dezenas de discos de ramamelis, mas o odor permanecia como uma máscara trágica. Durante Grand Hotel, Garbo exigiu um espaço de ensaio separado, alegando que o hálito dele nublava sua concentração. Barrymore culpou os vapores artísticos, insistindo que um verdadeiro ator deve cheirar ao palco. Os estúdios enviaram valetes armados com panos de água com limão. Ele os subornou para recuar com frascos de gin. O público nunca percebeu o fedor, mas os insiders sussurravam que o grande perfil vinha com uma nota de rodapé pungente, prova de que o holofote pode dourar até a lenda mais sombria. Spencer Tracy. O realismo rude de Spencer Tracy. Full and Co and Cher.
Escondia uma guerra diária com sabão e água. Crescendo nos bairros dos matadouros de Milwaukee, ele associava a verdadeira masculinidade ao cheiro permanente de suor e tabaco. Uma vez que se tornou uma estrela da MGM, Tracy ainda recusava o chuveiro de azulejos dos bangalôs do estúdio, alegando que o vapor enfraquecia sua voz. Em vez disso, ele se levantava ao amanhecer, jogava um punhado de água fria no rosto, esfregava talco debaixo dos braços e vestia a camiseta de ontem, endurecida com cheiro de charuto. No meio da tarde, os cinegrafistas notaram anéis escuros se espalhando sob seus paletós. Tracy ria, dizendo que o público nunca veria o odor. Katharine Hepburn implorou para ele experimentar colônia, mas ele dispensou essas coisas de boudoir. Os membros da equipe colocaram ramos de eucalipto ao redor dos equipamentos de iluminação para mascarar o almíscar, uma mistura terrosa de cerveja velha, nicotina e lã. Os diretores acomodaram seu estilo de uma única tomada para reduzir o tempo que os atores passavam no calor intenso. Surpreendentemente, os números de bilheteria só aumentaram. Os fãs viam autenticidade, não axilas. Ainda assim, os maquiadores contabilizavam em particular o custo. 3 trocas de camisa por semana e galões de desinfetante nas cadeiras compartilhadas. A sujeira de Tracy nunca afetou seus 2 Oscars, se é que algo reforçou sua imagem como o homem comum de Hollywood que se recusava a apagar suas raízes. Wallace Beery. Com 1,85 m de altura e peito largo, Wallace Beery enchia uma sala e a dominava com seu odor. Criado em acampamentos ferroviários, Beery acreditava que um banho quente tirava a sorte. Ele tomava banho uma vez por semana, em água morna, espessa com sais de Epsom, para aliviar as articulações doloridas. Depois deixava a banheira sem enxaguar, reutilizando a mistura turva para mergulhar os pés. No set, ele preferia jaquetas de caça de lã, que nunca mandava para a lavanderia. Sob as luzes Klieg, eles exalavam um coquetel pungente de lã úmida, linimento e fumaça de cachimbo. O ator mirim, Jackie Cooper, lembrava do cheiro como um urso molhado que encontrou a lata de tabaco do avô. Os colegas de elenco desenvolveram um código, tempo Beery, sempre que o ar no palco ficava denso. A MGM tentou suborná-lo com hobbies de seda perfumados por perfumistas parisienses. Ele os trocou por equipamentos de pesca. O odor alimentava sua persona na tela como um malandro rude, mas adorável, no entanto, custou-lhe papéis românticos. Executivos silenciosamente transferiram Beery para papéis de personagem onde a distância das protagonistas reduzia as reclamações. Ainda assim, o público adorava o jeito rude e nunca suspeitava do cheiro de óleo de peixe que emanava do figurino do herói. Lon Chaney, senhor, o homem das 1000 faces, passava mais tempo aplicando maquiagem do que ensaboando-se. Os bancos de transformação de Chaney estavam cheios de goma espírito colódio e algodão cru que aprisionavam vapores químicos. Após 12 horas de sessões de maquiagem para o Corcunda de Notre Dame, ele emergia coberto por uma camada pegajosa que resistia à lavagem comum. A equipe ofereceu lenços de óleo mineral. Chaney recusou, insistindo que o resíduo adicionava textura sob a iluminação intensa. No final das filmagens, o suor misturado com o adesivo criava o que o cameraman Charles Stummer chamou de incenso de igreja deixado ao sol. O cheiro, intensamente doce com um toque de borracha, grudava nos trajes e permanecia nos corredores. Figurantes seguiam o rastro como crianças atrás do flautista de Hamelin, mas o odor ajudava Chaney a manter-se no personagem. Ele acreditava que o desconforto aguçava a empatia pelos excluídos da sociedade. Os colegas de elenco mantinham distância, mas elogiavam sua dedicação. Os estúdios ignoravam as reclamações porque as bilheterias disparavam sempre que Chaney aparecia. Seu compromisso com o realismo cru, mesmo à custa da higiene básica, consolidou uma lenda que provou que a arte pode surgir dos vapores de colódio e suor. Charlie Chaplin. O público via a figura do vagabundo de Chaplin como encantadoramente esfarrapado. Os colegas de trabalho sabiam que a aparência e o cheiro eram bem reais. Chaplin ensaiava incansavelmente no mesmo terno largo até que a transpiração colava o tecido à sua pele. Supersticioso, ele se recusava a lavar durante a produção, alegando que vincos novos quebravam o timing cômico. Entre as tomadas, ele enxugava a testa com um lenço manchado de gordura, depois o guardava de volta em um bolso cheio de migalhas de sardinha, combustível para almoços rápidos que davam sabor ao seu hálito. A atriz Edna Purviance uma vez brincou que a bengala do vagabundo servia como um varal portátil. O cheiro, suor, óleo de peixe e tônico capilar se espalhavam pelos estúdios de Chaplin, levando à instalação de ventiladores em cenários internos anos antes do ar-condicionado ser padrão. Ainda assim, ninguém desafiava o chefe. O cheiro tornou-se parte da marca, um lembrete olfativo da pobreza que o vagabundo zombava e sobrevivia. O público nunca suspeitou da autenticidade por trás da sujeira, provando que Chaplin podia transformar até mesmo o odor corporal em sucesso de bilheteria. Broderick Crawford. A voz retumbante e o carisma de bulldog de Broderick Crawford mascaravam uma alergia a sabão que ele afirmava deixar sua pele áspera como lixa. Os médicos prescreveram meu
limpadores, mas Crawford os dispensou, optando por uma massagem noturna com uísque e linimento de mentol. A mistura produzia um vapor que ardia nos olhos e cobria os camarins com uma névoa antisséptica. No filme A Grande Ilusão, ele suava em ternos pesados de tecido grosso, enchendo o tecido com vapores de álcool e suor ácido. A co-estrela Mercedes McCambridge comparou o cheiro a uma destilaria atingida por um raio. Os técnicos de som reclamaram que o cheiro corroía a malha dos microfones. Crawford riu e ofereceu-lhes um gole. Os produtores consideraram contratar um valete pessoal armado com sprays desodorizantes, mas temeram antagonizar sua estrela durante a temporada de premiações. Sábia decisão, já que a atuação de Crawford lhe rendeu um Oscar. Depois, os estúdios inseriram cláusulas de higiene, mas a aplicação se mostrou complicada. Crawford chegava recém-saído do banho, depois corria 5 quilômetros ao redor do estúdio para pegar o cheiro do sucesso em mim. No final, sua autenticidade crua e aroma inesquecível tornaram-se inseparáveis de sua imagem dura na tela. John Wayne. O Duque carregava o cheiro da fronteira por onde quer que fosse. Criado em fazendas de Iowa, Wayne aprendeu cedo que homens de verdade se lavam ao ar livre. Essa regra permaneceu quando ele se tornou o cowboy favorito de Hollywood. No local, ele dispensava trailers e dormia em cobertores de cavalo ao lado dos vaqueiros, alegando que a fumaça da fogueira matava germes melhor do que sabão. Dias filmando The Searchers sob o sol do Texas assaram suor, couro de sela e fumaça de charuto em sua pele até ele cheirar como um couro fumegante. O figurino tentou enviar suas roupas de couro para a lavanderia. Wayne saiu furioso, dizendo que um cowboy polido era falso. O co-estrela Jeffrey Hunter brincou que a brisa sempre chegava 5 segundos depois de Wayne. Os diretores ajustaram o posicionamento para que as protagonistas ficassem contra o vento, mas os chefes do estúdio se recusaram a confrontar seu titã das bilheterias. O público nunca suspeitou do almíscar por trás do mito. A aspereza era vista como autenticidade, impulsionando a marca robusta de Wayne e provando que a fantasia do faroeste podia superar o fedor da realidade. Boris Karloff. Criar monstros significava flertar com a sujeira, e Karloff abraçou isso. Horas em próteses de borracha para Frankenstein deixaram seus poros obstruídos, com resíduos de cola que o sabão mal tocava. Ele se banhava apenas a cada 3 dias, temendo que a lavagem diária soltasse os delicados acessórios faciais. Entre as filmagens, ele relaxava em um hobby puído, o cheiro de látex, chá velho e suor preso pairando pelo estúdio, como uma brisa de crepe. Colin Clive engasgou durante os close-ups e pediu sais aromáticos. Karloff pediu desculpas suavemente, mas recusou-se a reduzir o tempo de maquiagem. Os membros da equipe acenderam um incenso perto das lentes das câmeras, brincando que estavam exorcizando o set. No entanto, os fãs maravilhavam-se com a aparência real da palidez do monstro, sem saber que o brilho era metade maquiagem, metade suor. Os modos educados de Karloff compensavam o odor, e o estúdio mantinha silêncio porque cada cheiro de decadência se traduzia em vendas de ingressos. W.C. Fields. O sotaque rouco de Fields sugeria rios de gin, e esse mesmo gin alimentava sua rotina de higiene. Ele não gostava de água tocando a pele, a menos que estivesse misturada com zimbro, então ele se limpava todas as manhãs com um pano embebido em bebidas alcoólicas diluídas. O cheiro de álcool misturava-se com suor azedo e cinza de charuto, criando o que Mae West descreveu como um bar logo após o fechamento. Fields adorava, acreditando que os vapores afastavam resfriados. Durante My Little Chickadee, ele carregava óleo de hortelã-pimenta para passar debaixo do nariz. Não para si mesmo, mas para acalmar os colegas de elenco. Os assistentes de palco cobriam os cenários com lonas de tela que absorviam o odor, depois as queimavam após o término. Apesar das reclamações, o público adorava seu cinismo rouco. A Universal calculou que o custo de ventilar os estúdios era muito mais barato do que perder seu rabugento rentável, então a névoa embebida em gin permaneceu. Walter Brennan. Tipificado como ajudante desleixado, Brennan via a sujeira pessoal como armadura profissional. Ele tomava banho apenas aos domingos em água morna com agulhas de pinheiro, insistindo que a resina endurecia sua pele. Ao filmar faroestes, ele passava graxa de sela na barba para capturar o personagem. Depois usava a mesma camisa de flanela até que ela pudesse ficar em pé sozinha. O resultado era um buquê de suor de cavalo, graxa de eixo e tabaco de mascar que flutuavam pelos cenários da pradaria. Gary Cooper, de bom humor, apelidou-o de Walt, o Vento. Os diretores agendavam cenas de diálogo a favor do vento e os engenheiros de som envolviam os microfones em algodão para bloquear o cheiro. Os 3 Oscars de Brennan provaram que o mau cheiro não impedia o sucesso. Em vez disso, seu aroma terroso tornou-se sinônimo de autenticidade em cada conto de fronteira empoeirado. Roscoe Fatty Arbuckle, palhaço da era do cinema mudo. O slapstick de ritmo acelerado de Arbuckle deixava pouco tempo para banhos. Recheio de torta, espuma de cerveja e creme grudavam em seus trajes.
E ele acreditava que reutilizar a bagunça feita tornava mais engraçado. Em vez de tomar banho, ele raspava crostas secas do corpo com uma faca de manteiga, confiando no talco para mascarar odores persistentes. Entre as cenas, ele relaxava em uma camiseta manchada de suor que cheirava a laticínios estragados e graxa de palco. Buster Keaton brincou que a presença de Arbuckle economizava o estúdio em máquinas de fumaça. Figurantes tapavam o nariz, mas crianças e plateias de teste riam alto a cada queda coberta de creme. A Paramount enviava fichas de lavanderia em caixas. Arbuckle as reutilizava como fichas de pôquer. Mesmo depois de o escândalo ter descarrilado sua carreira, os fãs lembravam-se do caos alegre, não do cheiro azedo, provando que no início de Hollywood o espetáculo superava o sabão todas as vezes. De grãos a vapores embebidos em gin, essas lendas provaram que carisma pode superar o odor. Seus guarda-roupas manchados de almíscar embaçaram lentes, mas conquistaram corações em todo o mundo. Por trás de cada quadro imortal está o cheiro da teimosa humanidade. Gostou da história? Compartilhe o vídeo, comente seu choque favorito e fique ligado para mais verdades ocultas de Hollywood.